meus amores! Hoje já é quinta-feira e a aula será comigo, isso mesmo! Hoje vocês estudarão língua portuguesa, isso mesmo! Peguem o livro de vocês, aqui na página 205, e estudaremos aí sobre concordância verbal. Isso mesmo. Vocês irão compreender o que é concordância verbal e vocês realizarão as atividades aí da página 205 e da página 206. Isso mesmo, realizaremos essas duas páginas hoje. Bom, então para compreendermos aí o que é concordância verbal, vamos entender o que significa essas palavrinhas? Então vamos lá. Concordância é o mesmo que dizer que algo tem que concordar, ou seja, tem que combinar, tem que ter uma concordância, né? No caso, vamos supor, de uma frase, para ela ficar certinha, tem que ter ali uma concordância, ou seja, as palavras têm que concordar uma com a outra. Se eu escrevo a frase no singular, eu tenho que colocar as palavrinhas no singular. Se eu escrevo ela no plural, eu tenho que colocar no plural. Tem que ter uma concordância, certo? E quando eu falo assim, concordância verbal, a palavrinha verbal não nos lembra a palavrinha verbo? Isso mesmo. Então, concordância verbal é quando o verbo ele tem que concordar na frase. E ele tem que concordar com o sujeito, certo? Aí você fala assim, tia, mas quem que é o sujeito? O que é o sujeito? Não se preocupe. Nas frases, o sujeito é representado pelo substantivo, tá? Por substantivos ou por pronomes pessoais. Certinho? Então, vocês do quarto ano, vocês alunos do quarto ano, vão aí compreender somente a base do que significa sujeito, tá bom? Aí nas outras séries, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e aí vai, vocês irão descobrir outras definições e classificações do sujeito, tá? Então, hoje aqui eu quero que vocês compreendam que o sujeito, né, ele é representado pelo substantivo, ele é a parte que declara algo na frase, certo? E o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, certo? Exemplo, se eu falo assim, ó, Renata almoçou mais cedo. Renata almoçou mais cedo. Almoçou é o verbo. O verbo não combinou com Renata? Isso. Essa frase, né, Renata almoçou mais cedo, está no singular. Então, o verbo está no singular, o sujeito está no singular. Quem que é sujeito? Renata, certo? Mas quando eu falo assim, ó, Renata e Júlia almoçaram mais cedo. Viu que o verbo sofreu aí uma flexão, uma mudança? Ele passou de singular para plural. Por quê? Porque agora é Renata e Júlia, certo? Então, Renata e Júlia almoçaram mais cedo. Então, o verbo vai concordar com o sujeito, certo? E se eu mudo aí, eu tiro o substantivo próprio, Renata e Júlia, e coloco pronome, né? Então, eu coloco assim, ó, ela almoçou mais cedo. Ela tá no singular e almoçou tá no singular. Então, o verbo está combinando com o sujeito, certo? Então, tem uma concordância verbal nessa frase. E quando eu falo assim, ó, elas almoçaram mais cedo, também há uma concordância verbal, onde o verbo está concordando com o sujeito. Quem que é sujeito? Elas, certinho? Então, o sujeito das frases, eles podem ser representados por substantivos ou por pronomes, certinho? Vamos agora aqui para a próxima videoaula para vocês entenderem um pouquinho na lousa com alguns exemplos, para depois a gente realizar aí as atividades de hoje, ok? Então vamos lá para a próxima videoaula.